Olá, olá, meus amigos, tudo bem? Satisfação mais uma vez gravar aqui um Casos de Condomínio, trazendo interpretação de decisões judiciais que são importantes para o nosso dia a dia da administração condominial. Eu sou Fernando Wilrich, advogado, síndico, atuo com administração de condomínio há bastante tempo. Hoje, vice-presidente da ABR Condos, a maior rede de administradoras de condomínios do Brasil. E como eu gosto sempre de falar, eu estou sempre estudando casos julgados, especialmente dos tribunais superiores, porque eles nos trazem boas práticas para o dia a dia da administração, porque a legislação, os livros sobre os assuntos nem sempre resolvem todos os casos e problemas que acontecem no dia a dia da administração condominial. E eu estava estudando aqui uma matéria, em razão de uma situação que eu já vivenciei, em que o poder público, um órgão público, tem uma unidade dentro de um condomínio comercial. Eventualmente você pode ter um imóvel de propriedade de um órgão público, certo? E vocês sabem que para que o órgão público pague despesas, é uma série de burocracias, porque a gente está falando aí do direito público, do direito administrativo e a necessidade de transparência do próprio órgão público com relação à forma em que eles fazem contratações. Para isso existe lei de licitações, etc., né? Então, estava estudando essa matéria, né? E quando o órgão público não paga taxa de condomínio, né? O que tem que fazer, uma vez que ele é condômino e, então, teoricamente, ele é submetido, né, à própria norma condominial, que é a convenção do condomínio. Então, eu quero compartilhar aqui uma decisão do STJ muito interessante, que, como eu sempre digo, são decisões que estão disponíveis online, e qualquer pessoa pode fazer o download, fazer a leitura, analisar. Mas aqui eu vou selecionar alguns trechos para comentar o caso com vocês, tá? Então esse é o assunto. No caso aqui, o município de Goiânia, proprietário de um imóvel dentro de um condomínio, por alguma razão não pagou, né, não conseguiu pagar as cotas condominiais daquele imóvel, o condomínio entrou com ação judicial, cobrando, naturalmente, multa de 2%, juro de 1%, correção monetária, que é o que está previsto na convenção do condomínio. Só que isso não se coaduna, né, com a própria legislação federal, que disciplina os ônus que devem ser impostos ao poder público em caso de dívidas, em caso de execuções judiciais, quando o poder público é devedor. Olha que interessante. Então, o caso em exame nos diz o seguinte, né? Recurso especial interposto pelo município de Goiânia contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, que deu provimento ao apelo do condomínio em embargos à execução de débito condominial referente a uma vaga de garagem, determinando a aplicação de juros e correção monetária conforme a convenção do condomínio. Ou seja, o município, através da sua procuradoria, recorreu da decisão de aplicação de multa, juro e correção conforme convenção, e no Tribunal de Justiça, essa decisão foi confirmada, por assim dizer. Olha, não, tem que aplicar o juro, a multa lá do condomínio. E aí eles recorreram para o STJ. O tribunal, então, lá de Goiás, entendeu que a relação jurídica entre o município e o condomínio, ela é uma relação de natureza privada e afastou a aplicação lá do artigo 1º F da Lei 9494 de 97 e mandou aplicar o que está previsto na convenção. Esse artigo, né, ele fala justamente que as condenações impostas à fazenda pública, né, ao dinheiro público, os encargos de mora devem seguir índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Isso tem a finalidade justamente de padronizar os encargos, né, impostos à fazenda pública, para que eles sejam sempre os mesmos, né, dando uma previsibilidade, trazendo equilíbrio, né, ao orçamento público, sabendo quanto, né, então é aplicado de ônus por atrasos contra a fazenda pública. E isso deveria prevalecer sobre qualquer outra disposição de caráter geral ou particular, né?
E aí entram essas situações, né, das convenções de condomínio, que são negócios jurídicos privados, se podem ou não impor regras à fazenda pública em matéria de encargos de mora. Olha onde chega, né, o nosso dia a dia condominial. Já imaginou se você é síndico, administra um condomínio onde eventualmente o poder público é proprietário de alguma unidade, né? Se atrasa, aplica ou não aplica a convenção do condomínio ao poder público? Essa é a questão aqui dessa decisão do STJ. E vejam que até em sede de primeiro grau, de segundo grau, no Tribunal de Justiça, se entendeu que vale a convenção do condomínio. Mas o município não pode simplesmente concordar com isso, né? Porque contra o dinheiro público, o município, né, o órgão público tem sempre que recorrer buscando, né, uma aplicação mais favorável contra o próprio dinheiro que é público. Vamos lá. Aí eu estou passando aqui pelo voto e fui direto aqui no tema que nos interessa, né? Ó, a controvérsia, né, se restringe ao seguinte: então, definir se, tratando-se de relação jurídica de natureza privada, né, uma relação privada, a fazenda pública é condômina de um condomínio, né, particular com outros condôminos. Se a fazenda pública municipal assume obrigações com o particular e aceita ou não os termos da convenção. Aqui ele cita inclusive a súmula 260 do STJ, que para quem trabalha com condomínio é uma súmula conhecida, justamente porque ela estabelece a obrigatoriedade do cumprimento das convenções condominiais pelos condôminos, mesmo que não tenha sido levada a registro no registro de imóveis. Se deve prevalecer, então, o que consta do respectivo instrumento, no tocante aos encargos decorrentes da mora, ou se deve prevalecer o disposto na Lei 9494, que trata das condenações contra a fazenda pública. Então, o Tribunal de Origem, como eu comentei, concluiu que deveria ser aplicada a Convenção do Condomínio por ser uma relação jurídica de natureza estritamente privada, um vínculo condominial. Mas, né, então o município recorre exigindo o reconhecimento do artigo 1F da Lei 9494, porque essa lei foi editada em razão do reconhecimento pelo legislador da necessidade de padronizar esses encargos que seriam impostos à fazenda pública em caso de condenações judiciais. No STJ, qual foi o entendimento? O entendimento foi o seguinte, de que a Lei 9494 é regra especial, específica, destinada a disciplinar os encargos de mora aplicáveis às condenações impostas à fazenda pública, devendo, portanto, prevalecer sobre as disposições de caráter geral, em atenção ao princípio da especialidade. A súmula 260 não se presta a sustentar o afastamento da Lei 9494 no cálculo dos encargos de mora aplicáveis à fazenda. Isso porque a controvérsia que originou a criação do enunciado cingiu-se à necessidade ou não do registro imobiliário da convenção do condomínio para sujeitar os condôminos ao cumprimento de seus termos e pagamento das taxas condominiais previstas. Está correto, realmente, a súmula 260 ela foi criada por outra razão, e não essa que trata esse julgamento. De qualquer forma, é certo que as convenções de condomínio, enquanto negócios jurídicos privados, não podem impor regras vinculantes à fazenda pública em matéria de encargo de mora, quando essas obrigações forem submetidas à cobrança judicial, já que tais encargos encontram regramento por legislação especial de natureza imperativa. Assim, a circunstância de se tratar de relação jurídica de natureza privada, vínculo condominial, não afasta a aplicação da Lei 9494, na forma prevista no julgamento do tema número 905 do STJ. Cita mais um precedente aqui sobre o assunto, certo? Então olha que interessante, né? A gente fica falando que o síndico tem a obrigação de cumprir e fazer cumprir as convenções condominiais. A legislação nos traz que é obrigação do síndico cobrar os devedores e impor as multas previstas na convenção do condomínio, mas quando é contra a fazenda pública, não. Olha só, achamos uma exceção a essa regra. Quando é contra a fazenda pública e o órgão público está inadimplente, o ônus a ser aplicado não é a convenção do condomínio, não deve ser a convenção do condomínio, é o que decidiu o STJ. Né? Deve ser o
ônus previsto, né, os acréscimos previstos na Lei 9494 de 97, que padroniza os encargos a serem pagos pela Fazenda em caso de inadimplência, né? Então, olha que interessante. Espero, né, que isso tenha contribuído com vocês. Continuem cobrando, né, multa, juros conforme a convenção, mas quando é contra a fazenda pública, realmente tem lei específica, foi o que o STJ decidiu, tá bom? Era essa aqui a orientação de hoje, o caso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, deem um like, deixem comentários e até podem sugerir outros temas aqui para a gente apreciar do ponto de vista da interpretação de casos julgados, tá bom? Gente, obrigado, um abraço para vocês.